Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E na oportunidade, estamos desenvolvendo aqui no nosso canal um estudo sobre os 4 evangelhos de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. E esse estudo ele está organizado em 4 grandes etapas. A primeira etapa é sobre a preparação. A segunda etapa, sobre o princípio do ministério de Jesus. A terceira etapa é sobre o ministério de Jesus na Galiléia, na Judéia e em Jerusalém. Etapa em que nós estamos neste momento. A quarta etapa é sobre a paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Nesse momento, então, estamos na terceira etapa, no ministério de Jesus na Galiléia. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Ocupe esse espaço, deixe aqui o seu comentário sobre essa passagem do cumprimento da lei. Também, se fizer sentido, compartilha para o seu irmão, para a sua irmã, e se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhuma das nossas atualizações. Então, vamos à nossa leitura e reflexão de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O cumprimento da lei está descrito somente em Mateus. Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes cumprimento, porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nenhum só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar aos homens a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Então, essa foi a passagem do Evangelho de Mateus sobre o cumprimento da lei, né? Então, durante todos os evangelhos, nós vamos ver várias menções aí ao cumprimento da lei. Primeiro, Jesus ele fala aqui no início da lei ou os profetas, né? Porque a antiga escritura, né, conhecida ali pelos judeus, né, daquele tempo, hoje nós temos, né, o Antigo e o Novo Testamento, mas no tempo de Jesus existia somente um, e ele estava organizado entre a lei, né, que tem ali a questão do Pentateuco, né, os 5 livros de Moisés, né, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e os profetas, né? Logo, os profetas que anunciaram, né, a vinda do Messias, do Salvador da humanidade, né, do Salvador para a nação judaica. Então, ele fala que ele não veio para revogar a lei, porque a mensagem de Jesus parecia ser diferente daquilo que estava escrito na lei. Mas aqui, Jesus ele afirma que ele veio para dar cumprimento, porque a palavra por si só, se ela não for praticada, ela não tem validade, né? Não adianta você ler de uma forma e cumprir de uma forma distorcida. Esse era o maior debate, né? Um dos grandes debates de Jesus com os fariseus, os, os saduceus, né? Os sacerdotes, os doutores da lei daquele tempo, né? Os religiosos,
que eram as autoridades ali no trato das escrituras, era justamente a incompatibilidade entre aquilo que está escrito e a prática deles junto às pessoas. Lembrando que o domínio das escrituras no tempo de Jesus era algo bastante limitado, né? O povo, a população não tinha conhecimento a não ser aquilo que recebia dos doutores, né? Das autoridades religiosas daquele tempo. E Jesus, tanto é que ele afirma isso, quando ele diz aqui que até que passem o céu e a terra não será omitido, né? Nenhuma vírgula, nenhuma, nenhuma vírgula da lei, né? Sem que tudo seja realizado. Então, a lei não muda, né? Hoje, mesmo no nosso tempo, a lei daquele período é válida e aplicável até os dias de hoje. A grande questão aqui era a distorção do sentido da lei. E aqui Jesus ele é muito firme quando ele diz que não somente mudar, como ensinar a fazer o mesmo. Ou seja, pior do que você aplicar errado as escrituras é você ensinar para que outros façam. E na medida em que as autoridades religiosas daquele tempo tinham a prática distorcida, né, violando as escrituras e ensinando as pessoas a fazer o mesmo, isso torna mais grave ainda a atitude que eles tomam ali naquele momento. Então, o objetivo, a vinda de Jesus, era para dar cumprimento, porque as escrituras não estavam sendo colocadas de forma adequada, no sentido de salvação das pessoas, né? Porque as autoridades religiosas estavam mais preocupadas com as suas tradições, com as suas vaidades, do que, de fato, o ensinamento da palavra de Deus às pessoas, né, que frequentavam os templos aí e as sinagogas, né? Então, Jesus ele é muito duro em relação a essas práticas, né? E ele afirma que a palavra precisa ser colocada sem distorções, né? E que ela sempre será válida para o nosso tempo. E ainda, né, chama a atenção que não somente para a violação desses mandamentos, como para a disseminação do erro entre as pessoas, ensinando uma palavra que não corresponde às escrituras. Daí é muito importante, por isso, não somente a leitura, né, mas como aprofundamento sobre a mensagem. E por não fazer um aprofundamento adequado, correto da palavra de Deus, muitas pessoas vão disseminando o erro, né? De repente ela chega, vai fazer uma análise fora de contexto, ela vai lá no Antigo Testamento, olha, aqui está escrito que a gente precisa fazer. Nós não temos um Deus de violência, né? O Antigo Testamento tem um contexto porque era uma civilização ainda em construção, né? Então, em algumas passagens existia muita violência, como essa cultura, por exemplo, de apedrejar, né? Nós vamos refletir mais ali na frente, mas aquele episódio da mulher pega em atitude de adultério, né? Que nós vamos aprofundar aqui quando chegar o momento. Na cultura antiga, né, da lei, era a lei aplicada seria o quê? O apedrejamento da mulher adúltera. Aí eu pergunto, e o homem que adulterou com ela? Né? Então Jesus ele veio para corrigir essas distorções, inclusive para abolir todo tipo de penalização violenta das pessoas. Como pode a palavra de Deus falar que você vai apedrejar alguém até a morte? Como é possível? Isso é completamente incompatível. Da mesma forma, a guarda do sábado. Não, no sábado não pode fazer nada. E Jesus ele fazia muitas curas no sábado para mostrar que não existe limite para você ajudar o próximo, né? E aí ele dizia assim, olha, quando a sua ovelha escapa num dia de sábado, você não vai atrás dela? E se ela cair num poço, você não vai retirá-la daquele poço? Da mesma forma as pessoas. Então, o sábado também é para fazer o bem. E naquele momento, os religiosos, eles manipulavam as escrituras conforme os seus interesses.
E nos nossos dias, será que isso não acontece também? Será que os religiosos do nosso tempo também não manipulam conforme os seus interesses, conforme as suas ideologias? Então, fica para a nossa reflexão de hoje. Se de fato nós estamos aplicando a palavra de Deus de forma adequada ou estamos ajustando ela conforme os nossos interesses. E isso será cobrado. Então, nós temos responsabilidade de ensinar corretamente a mensagem do Evangelho, primeiro para as nossas vidas e depois para o nosso irmão e nossa irmã, para que ele seja edificado conforme aquilo que espera o Senhor de cada uma de nós. Amém? Então, essa é a nossa reflexão do dia de hoje. Então, coloque aqui o seu comentário, o que você achou, qual a sua opinião a respeito do cumprimento da lei naquele tempo, nos dias atuais. E, se fizer sentido, compartilhe para que mais um irmão, mais uma irmã também possa fazer parte desse estudo. Né? Deixa aqui a sua curtida para ampliar o engajamento aqui do nosso canal, para que mais pessoas possam estar envolvidos aí nesse espaço de estudo e aprofundamento dos 4 evangelhos. E, para você que tiver interesse em adquirir o nosso livro, O Filho de Deus, Fazei Tudo o que Ele vos disser, de autoria de Márcio Cândido, publicado pela Visão Editora, você também pode fazer a sua solicitação aqui pelo nosso canal e também te convido para seguir o nosso perfil do Instagram, O Filho de Deus. Amém? Então, muita luz, muita paz, que a graça de Deus envolva a tua casa, envolva os seus projetos, as suas iniciativas no dia de hoje e para toda a sua jornada. Amém? Forte abraço. Nos vemos a seguir.